Boa noite aí, galerinha do YouTube, tudo bem? Estamos aí de novo, eu sou Radamés dos Contos Assombrosos, isso mesmo. Se você é novo aqui no nosso canal, já deixa o seu joinha, deixa seu like, se inscreve no nosso canal para você receber as nossas notificações. Galera, quero agradecer a todos vocês que estão junto com a gente com os Contos Assombrosos. Você que tem seu relato, envia para nós. Mande seu relato pelos nossos contatos que eu vou deixar aqui na descrição. Eu quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês. Fique hoje com um relato, com fatos reais, coisas que aconteceram, sinistras e assombrosas. Até o próximo vídeo e curte aí, Contos Assombrosos. Boa noite. Chamo Radamés dos Contos Assombrosos. O que vamos relatar aqui hoje? Algo realmente sinistro que aconteceu e muito tem acontecido ainda. Objetos marcados pela besta através de rituais. Quadros, espelhos, cadeiras, casas, coisas sinistras e obscuras por trás de muitas coisas. Assista agora. Objetos que foram marcados pela besta. Coisas sinistras e tenebrosas foram feitas e por onde passaram levou terror e pânico. Primeiro, a caixa de Buck. Nada mais é do que uma caixa para vinho de madeira, que segundo o folclore judaico, contém um espírito sinistro capaz de assombrar e possuir os vivos. Inclusive existe um filme sobre ela, baseado em um caso famoso ocorrido no Oregon, nos Estados Unidos. Tudo começou depois que um colecionador de antiguidades comprou a caixa em um leilão e depois de levá-lo para sua loja, uma série de coisas assustadoras começaram a acontecer. Alguns dos eventos descritos eram sons sinistros vindo do local, no qual a caixa ficava guardada, todas as lâmpadas da loja, aparecendo quebradas, e a presença de um cheiro terrível de urina de gato no ambiente. O colecionador, amedrontado, resolveu então se desfazer da caixa, mas todas as pessoas que receberam o objeto de presente de grego, o devolviam pouco tempo depois, afirmando que havia algo demoníaco naquela caixa. Por fim, após se vivenciar diversos acontecimentos paranormais em casas, como ver sombras sinistras e ter sempre o mesmo pesadelo terrível, o colecionador decidiu leiloar o objeto, incluindo uma descrição detalhada sobre todos os acontecimentos relacionados com a caixa. Ela foi comprada pelo curador de um museu no Missouri, que lançou um livro que deu origem ao filme contando a história do objeto. A caixa de Buck havia pertencido a uma senhora judia que sobreviveu ao campos de concentração nazistas durante a guerra e quando emigrou para os Estados Unidos levava consigo apenas a caixa e outro par de pertences. A mulher havia expressado o desejo de ser enterrada com o objeto, mas por não se tratar de uma tradição judaica, o pedido não foi atendido. A caixa foi vendida pela neta dessa senhora, algum tempo depois de seu falecimento. Uma caixa que escondia um segredo. Será que aquela senhora tinha feito um ritual? O que aquela caixa guardava que levava terror? Gritos sinistros partiam dela. Segundo, objeto marcado pela besta.
Espelho dos espíritos. De repente vocês já ouviram falar desse espelho. O espelho acima enfeita uma das paredes da pousada Middle Plantation, nos Estados Unidos, e supostamente contém os espíritos de uma mulher chamada Sarah e seus filhos. A família foi envenenada. Em vez de o espelho ser tapado com um lençol, um costume norte-americano, durante o funeral, o objeto ficou descoberto e ali ficou aprisionando as almas dessas pessoas. Diversos hóspedes afirmam ter visto figuras no espelho, digitais, de crianças na superfície. Algo horrível, assombroso e sinistro. Aquela pousada recebe todos os dias, todos os meses e todos os anos visitantes que pagam $400 para ter experiências com o sobrenatural. E elas vivenciam, relatam coisas horríveis que acontecem ali, pois a alma daquela família ficou penando. Aquela estrutura foi construída sobre um antigo cemitério indígena e circulam rumores de que pelo menos 10 assassinatos ocorreram no local. Middle Plantation é conhecida como uma das casas mais assombradas dos Estados Unidos. E eventos paranormais ocorreram praticamente e ocorrem todos os dias. Coisas sinistras. Aquele lugar foi marcado por uma morte cruel. E nessa situação, as almas daquela família e outros espíritos diabólicos ficaram ali aprisionados para aterrorizar aquele lugar até nos dias de hoje. Terceira, história dos quadros das crianças que choram. Nos anos 80, diversas casas misteriosamente pegaram fogo na Inglaterra, muitas delas matando seus moradores. Mas em comum, todas tinham uma assustadora coincidência: a presença de um quadro de uma criança chorando. Este quadro sempre estava intacto, mesmo nos ambientes mais atingidos pelo fogo. A história dos quadros das crianças que choram começou na Inglaterra nos anos 80, que dizia que um frustrado pintor italiano, Giovanni Brangolin, estava na miséria. Desesperado, ele apelou para um pacto demoníaco. Mas ele foi esperto. Ao invés de oferecer sua alma, ele ofereceu a alma de quem comprasse seus quadros. Na noite do pacto, Giovanni teve um sonho, onde viu 28 crianças foram torturadas e sacrificadas num tipo de ritual, onde elas choravam e imploravam por clemência. No dia seguinte, ele pegou tinta, tela e começou a fazer as pinturas para depois vendê-las. Não se sabe o porquê. As pinturas fizeram muito sucesso e logo Giovanni começou a fazer pinturas em série. Ele usou formas subliminares para mostrar que as crianças estavam mortas. A principal seriam as pupilas dilatadas das crianças. Relatos contam que assim que os quadros são levados para as casas, os maus fluidos iam para sua casa, acompanhado. Pessoas perdiam empregos, adoeciam, e quando os quadros já estavam numa quantidade considerável de lares, os incêndios começaram, casa após casa, a consumir tudo. Fogo de forma misteriosa. Os bombeiros nunca conseguiam encontrar a causa, até que começaram a associar ao quadro, pois mesmo numa residência reduzida a cinzas, ele nunca era queimado. Sempre ficava intacto, porque o que estava por trás era diabólico. Dizem rumores pela internet que o pintor arrependido chegou mesmo a aparecer em programas
apelando para que as pessoas jogassem fora suas produções. Ele estaria arrependido de ver tanto desastre, tantas mortes, tantas vidas sendo ceifadas. Será que ele estava arrependido pelo pacto que ele fez? Do que adiantou tanto sucesso e muito sangue inocente sendo derramado pelo seu pacto demoníaco? Veja alguns quadros com formas diabólicas no fundo. Esse quadro com a criança, no fundo você percebe no círculo o formato de uma caveira. Algo sinistro, algo horripilante, formas malignas que por detrás daqueles quadros estava entregue a uma força maligna. Nesse segundo quadro, percebemos que, olhando por cima, não notamos nada, mas se prestarmos bem atenção, quando deitamos o quadro, algo está devorando a criança. Parece um peixe ou um cachorro. Coisas por detrás horríveis e sinistras. E no terceiro quadro, pode-se ver claramente a falta de um braço, sutilmente escondido pela manta de carmim que cobre os ombros. Também percebe-se que o braço da menina deveria ser demasiadamente grande para encontrar-se com seu cotovelo, visto que o antebraço se posiciona de forma totalmente incoerente. Após essas avaliações, infere-se que esta menina esteja esquartejada e que seu braço esquerdo esteja jogado por sobre seu corpo. Coisas sinistras que por detrás daqueles quadros existia. Giovanni Brangolin, conhecido também como Bruno Amadio, pintou outros quadros, a maioria, entretanto, ligada ao estilo da natureza morta. Alegações que ele fugiu para a Espanha após a guerra e teria usado as crianças de um orfanato, posteriormente incendiado, como inspirações para as pinturas. Parece ser uma pequena história, mas há algo diabólico por detrás disso. Alguns atribuem a seus quadros, principalmente os quadros das crianças chorando, mensagens subliminares ligadas ao satanismo ou a um suposto pacto. Um bombeiro relatar que em incêndios ocorridos na Inglaterra nos anos 70, estranhamente os quadros não se queimavam. E isso ligado a um pacto, algo sinistro, objetos marcados pela besta, coisas sinistras, pessoas que fizeram pactos pelo desespero, outras foram mortas, assassinadas e ficaram penando, outras abriram um portal para algo maligno entrar, coisas horríveis e acontecimentos, e até hoje vivenciados. Esse são os Contos Assombrosos do canal mais assombroso do YouTube. Boa noite.